Fala pessoal, beleza? A gente chega para falar não só da vitória do Ceará sobre a equipe do Sport, mas sobre o contexto, né, atual da equipe alvinegra, né? O Ceará passa por um momento de reformulação, novidades aí no departamento de futebol, e a ideia da gente conversar é falar um pouquinho sobre esse momento, né? Porque o Ceará vai passando, parece que cada dia ou cada 2, 3 dias ali o Ceará vai passando por uma grande mudança ou uma mudança significativa, relevante para a gente debater pensando no ano que vem, né? Falando especificamente do jogo, o Ceará venceu novamente o Sport. Ao todo foram 5 jogos contra o Sport nessa temporada. Se a gente for ver, foram 3 vitórias aqui, uma no PV, 3-2. A final da Copa do Nordeste, o primeiro jogo, um 2-1. E ontem, mais um 2-1. Os 2 jogos em Recife, né? Uma derrota pela Série B, na estreia do Guto, inclusive. E a derrota no tempo normal ali para o Sport na final da Copa do Nordeste, o jogo decisivo. Mas ainda quando perdeu, o Ceará foi vencedor nos pênaltis, né? Então, assim, até nessa derrota o impacto foi menor. O saldo é extremamente positivo contra uma equipe que dificilmente não vai subir, né? Apesar de todos os percalços, as críticas em cima do trabalho do Enderson, o saldo contra a equipe do Sport é positivíssimo no ano, né? O que aí evidencia ainda mais essa inconstância do Ceará na temporada, né? Um time que se complicou em jogos que não deveria e venceu adversários que teoricamente ou estavam no mesmo patamar, no momento melhor pelo menos, ou eram superiores, né? Então o Ceará ontem foi um reflexo disso. Eu já vi gente falando, mas isso prova que os caras estão com má vontade. Ou então, tá vendo como tem mau caratismo? Os caras estão querendo derrubar, estão querendo passar alguma mensagem. Eu acho que não, eu acho que é mais a oscilação mesmo no time, a falta de, talvez, da gestão do grupo, talvez a administração mesmo do elenco em si, de forma geral. Peças que não renderam, que oscilaram bastante. Ontem o Chay fez um golaço de voleio, mas o Chay, vários jogos contra o Avaí mesmo, no jogo antes, entrou e pouco fez, pesado, parece que estava acima do peso ideal ou do ritmo ideal. Talvez o peso esteja ok, mas o ritmo um pouco abaixo. Ontem o Jean Carlos, por exemplo, foi um dos melhores da partida, foi decisivo, dando passe para o Chay no cruzamento e fez o gol de falta. O Mancini já esboçou algumas mudanças, Eric Puga permanecendo como titular. Alguns garotos da base ali também já sendo relacionados, já participando desse ambiente. Durante a semana os meninos trabalharam também, vários jogadores, depois do amistoso lá por 3-1, que o Sub-20 perdeu para os não relacionados por 3-1. Alguns jogadores foram agregados, o Ezequiel talvez como o grande nome desse momento, apesar de não estar inscrito, né? Um jogador que, né, promissor aí, pelo menos nesse primeiro momento. Então já deu para ver que alguns jogadores vão perder de fato espaço, outros estão tendo oportunidades. O Pulga é um deles. Eu até fiz um vídeo sobre isso, falando sobre os jogadores que deveriam ficar para 2024 e falei que o Pulga deveria ser emprestado, mas parece que ele vai ganhando espaço com o Mancini. E aquela coisa, o futebol ele é um clique, né? Ele é um clique, ele é uma aposta. O Pulga esse ano foi apagado no Ceará. Fez um bom começo de temporada no Ferroviário, no Ceará foi apagado. Mas é aquela coisa, o Eric passou 3 anos no Ceará, no último acabou brilhando. O que não dá, que eu acho, é para criar uma dependência dele, né? Uma necessidade exclusiva dele. Eu acho que esse foi o grande erro do Ceará ao longo do ano, né? Ter alguns jogadores que não tinham um nível tão alto para você ficar dependendo dos caras e não ter aqui um mínimo de compartilhamento de responsabilidades, se é que a gente pode dizer assim. Então, uma vitória muito boa, independente da posição no campeonato. Claro que, pô, vencemos, e aí, né? A objetividade, né? A efetividade da vitória acaba, né, sendo mínima, mas venceu, tirou um karma aí quebrou aquela sequência, né? Será que vai terminar a Série B sem vencer um jogo, sem conseguir ganhar uma partida, e aí ganha de um adversário que é o Sport, que está no G4, né? O último jogo do Ceará na Arena Castelão, agora os outros dois contra Mirassol e Juventude vão ser no PV. Talvez isso motive um pouco mais o torcedor aí a acompanhar, sei lá, a prestar um pouco mais de ânimo ao torcedor para que ele vá ao estádio. Ontem, um pouco mais de 6 mil pessoas.
Galera que continua acompanhando, né? Incrível. E, enfim, é um fim de ano que a gente falava, melancólico, mas a vitória dá um pouco mais de, né? Tira um pouco desse peso também, dessa pressão de não conseguir resultados, né? Quebrou uma sequência, talvez a grande importância. O Ceará poderia ter vencido por mais gols, o Ceará poderia ter vencido até por uma diferença maior. Perdeu o gol, o Denis fez algumas defesas, o Sport pressionou em determinado momento, mas acho que o time foi bem equilibrado. Obviamente, até pelo resultado, foi o melhor jogo do Ceará nos últimos tempos aí. O Ceará que fez poucos gols nas últimas partidas, enfim. Outra novidade do Ceará, que também aconteceu durante a semana, é a contratação do João Paulo Sanches, né? Um cara que ele é muito técnico, e quando eu falo técnico assim, ele é muito mais do campo, um cara que foi treinador, né? Teve essa experiência como treinador, auxiliar, treinador do Atlético Goianiense, auxiliar na Ponte Preta, conhece, né? Tem a experiência de gerir grupo, de conduzir o grupo, mesmo que seja interinamente em algum momento. Tem a experiência de ser um auxiliar, de participar dos treinamentos, de dar treinamento. Foi convidado para o Bahia para uma função diferente, uma função fora ali do campo especificamente, e agora chega para o Ceará para de novo fazer uma função que não é necessariamente dentro do campo, ali no sentido de dar o treino, de estar com os atletas no comando mesmo do trabalho diário à beira do gramado, mas meio que fazendo esse intermédio de avaliar o trabalho do treinador, o dia a dia do treinador, os treinamentos, os trabalhos que são feitos, detectar as carências do elenco, fazer o meio de campo com a diretoria para no sentido muito mais técnico da palavra do que o assessor, que é uma coisa mais pessoal, que é o trabalho que o Ricardinho vai fazer. E o João Paulo Sanches chega aí depois de um trabalho no Bahia, acabou que o Bahia passou por algumas mudanças e ele foi escolhido também para não fazer parte da sequência, mas aparentemente, assim, inicialmente as informações são positivas em relação ao trabalho dele, mas é aquela coisa, o Ceará precisa de resultado. Então, qualquer profissional que chegar no Ceará hoje vai passar por essa pressão, né, de chegar e ter pouquíssimo tempo para mostrar serviço. Então, às vezes o cara pode até ser um grande profissional, mas não chega, não se adapta tão rápido. E é como eu falei, o Ceará precisa dar uma resposta muito rápida diante de todo o contexto que está passando. E agora o trabalho é de montagem de elenco, né? De primeiro definir uma característica junto com o Mancini para a temporada que vem, formar o elenco, contratar jogadores, escolher quem vai permanecer, quem não vai. O João Paulo chega aí o João Paulo Sanches, né, para não confundir com o presidente. Ele chega com essa missão de montar esse elenco também junto com a comissão técnica e com o futuro executivo de futebol e também o diretor. Essas as informações do Ceará, um aparato geral, cenas dos próximos capítulos aí para ver como é que vai ser. Tanto o Ceará nessa final da reta de Série B, quanto também na montagem do seu departamento de futebol. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí também, ajuda pra caramba. E se você quiser se tornar membro, também tem essa opção. A partir de R$ 2,99 você já está ajudando a gente aqui. Beleza? Dá essa moral pra gente. Grande abraço.